Um aumento na intensidade de um estímulo que origina uma diferença perceptível no grau de dor recebe a designação de diferença apenas perceptível ou Just Noticeable Difference, JND. Aplicando todas as intensidades de estímulos entre um nível em que não há dor e o nível da dor mais intensa, verificou-se que o doente comum pode distinguir 22 JND. N. Do M. Quanto à frequência cardíaca, as oscilações foram contínuas. Alguns dos golpes, em especial um dos últimos, que atingira diretamente os testículos, o pico alcançou as 170 pulsações por minuto, descendo rapidamente a 90 e provocando o segundo desmaio. Devido à intensa descarga de adrenalina, a tensão arterial elevou-se também em alguns momentos até 210 mm H20 de máxima, embora, depois, o progressivo esgotamento de adrenalina fosse dando lugar a um domínio do sistema vago e seu intermediário, a acetilcolina, que foi acompanhada por uma baixa de tensão arterial, traduzida no final do suplício, no estado de prostração quase total. A análise da corrente sanguínea também nos permitiu a confirmação de um fato evidente. O sucessivo aumento dos índices de sódio, cloro e da pressão osmótica eram inequívocos sinais da grave desidratação porque começava a passar o organismo do filho do homem. 40. A chicotada 40, que, na realidade, completava os 80 açoites, se tivermos em conta os 40 primeiros, caiu num homem praticamente destruído. O mestre, com o corpo deformado pelos hematomas e banhado em sangue, já mal se mexia. Os seus lamentos imperceptíveis já não se ouviam e só ecoava no pátio o estalido dos látegos ao cravarem-se na carne e a respiração cada vez mais ofegante dos verdugos, visivelmente esgotados. Havia algum tempo que um nazareno se enrolara num novelo, com a cabeça e parte do tórax apoiados nos braços, em posição fetal. As chicotadas, cada vez mais lentas e espaçadas, continuavam a dilacerar-lhe as nádegas, ventre, ilhargas e zonas laterais das pernas, ferindo, até, as plantas dos pés. Alguns dos legionários, aborrecidos ou comovidos por aquele selvático espancamento, tinham começado a abandonar o local, tratando das suas ocupações habituais. Civilis, que observava o progressivo esgotamento dos verdugos, dirigiu um significativo olhar a Lucílio, o gigantesco centurião que eu tinha visto no apaleamento do soldado romano. O da Panônia compreendeu as intenções do primus priore, abrindo caminho aos empurrões por entre os elementos da corte, levantou o braço, apanhando em voo o flagrum do legionário postado à direita do mestre, quando aquele se preparava para vibrar novo golpe. A súbita presença daquela torre humana, empunhando o látego de triplo rabo, foi bastante para que ambos os verdugos se retirassem, deixando-se cair, quase sem fôlego, nas lajes do pátio. A soldadesca, que conhecia a força e a crueldade do oficial, ficou em silêncio, suspensa de todos e cada um dos movimentos daquele urso. Lucílio afagou as correias, limpando-as do sangue com os dedos. Depois, colocando-se a 1 metro da ilharga esquerda do prisioneiro, levantou o braço direito, lançando uma chicotada feroz e certeira à parte inferior das nádegas de Jesus. O açoite deve ter-lhe atingido o cóccix e a aguda dor reativou o sistema nervoso do rabi, que chegou a levantar-se durante uns segundos. Mas, entre grandes tremores, os músculos fraquejaram, caindo de joelhos. Os legionários acolheram aquele ataque estudado como uma exclamação que se iria repetindo a cada chicotada. Cedo alteram. Um segundo golpe, desta vez dirigido à curva da perna esquerda, fez o mestre gemer, ao mesmo tempo que a soldadesca repetia, entusiasmada. Cedo alteram. A terceira, quarta e quinta chicotadas caíram sobre os rins. Cedo alteram. Cedo alteram. Cedo alteram. A violência de Lucílio era tal, que os astragalos de carneiro ficavam incrustados na carne, provocando em cada golpe uma abundante hemorragia. Cedo alteram. Cedo alteram. A sexta e a sétima chicotadas caíram em cada um dos pavilhões auditivos de Jesus. Quase instantaneamente, de ambos os lados do pescoço, correram largos regos de sangue. O mestre inclinou a cabeça para o aro de metal e o centurião procurou o flanco direito, soltando toda a sua fúria no umbigo de Cristo.
Cedo alteram. A selvática pancada no ventre do mestre afetou decisivamente o castigado diafragma, cortando praticamente a respiração penosa. Aquele, provavelmente, foi um dos momentos mais delicados do castigo. Durante segundos que me pareceram intermináveis, a caixa torácica do Galileu permaneceu imóvel. Mas, por fim, os músculos intercostais reagiram, aliviando a tensão pulmonar. Cedo alteram. O nono açoite, vibrado pelo colosso no flanco dilacerado de Jesus, e julgo que lançado com toda a intenção sobre os abertos músculos denteados, para assim reativar a respiração bloqueada, emitiu um som oco, como se os astrágalos tivessem golpeado diretamente as costelas. O ímpeto do oficial, que tinha começado a soar abundantemente da testa, foi tal, que o corpo do Nazareno se desequilibrou, caindo para o lado esquerdo. É muito possível que, naquele instante, outra dor, abafada pelo atroz calvário da flagelação, ferisse o organismo do Galileu. Refiro-me à bexiga urinária. De tal modo devia estar cheia que, involuntariamente, os esfíncteres dos ureteres se abriram, dando origem a uma micção abundante, a julgar pelo tempo que durou o derrame urinário. A bexiga devia conter aproximadamente entre 350 e 400 centímetros cúbicos. Felizmente, a urina, ainda que extremamente amarela, não trazia sangue. Mas a descarga involuntária da urina serviu apenas para provocar o riso dos romanos e um ataque muito mais violento de ira em Lucílio, que considerou aquilo como um insulto pessoal. Levantando o látago, apontou com raiva para os testículos do mestre. Uma das pontas do flagrum tocou na pele do escroto e as outras duas caíram na bolsa testicular. Reagindo ao golpe dilacerante, Jesus encolheu-se, ao mesmo tempo que a pulsação se acelerava e um gemido angustiante se confundia com o último cedo alteram. Imediatamente o pulso baixou para 90 e o mestre, empalidecendo, desmaiou. Cívilis levantou a vara novamente, ordenando aos soldados que examinassem o rabi. Depois, aproximando-se do procurador, pediu-lhe instruções. Devia continuar o castigo. Antes que Pôncio tomasse uma decisão, o brutal Lucílio insinuou ao governador que, dada a situação do prisioneiro, melhor seria acabar com ele ali mesmo. Pilatos dirigiu o olhar para o corpo rígido e sangrento do rabi, hesitando. O oficial que tinha executado aquela última parte da flagelação lançou mão da espada, convencido de que o bom senso de Pilatos se inclinaria para a solução que acabava de propor. Mas a água que fora baldeada novamente sobre a cabeça e a nuca do prisioneiro estimulou o precário estado de Jesus, que, lentamente, foi recobrando os sentidos. A progressiva recuperação do Nazareno inclinou Pilatos para continuar com seu plano e, antes de se retirar do pátio, ordenou a Cívilis que cuidasse do Galileu, levando-o à sua presença assim que fosse possível. Eram 11 da manhã. Os legionários soltaram as cordas e, com muita dificuldade, apoiaram as costas do prisioneiro contra a coluna que servira para a flagelação. Um dos soldados colocou-se de cócoras atrás do marco, procurando suster pelos ombros o corpo maltratado de Jesus. O gigante com as pernas estendidas no pavimento, respirava ainda com dificuldade, acusando com esporádicos estremecimentos a infinidade de pontos dolorosos. Como os tremores fossem mais intensos e regulares, cheguei a temer que a febre pudesse ter se apossado do mestre. Não me enganava, outro legionário, sempre sob a atenta vigilância de Cívilis, aproximou dos lábios do rabi um segundo púcaro, obrigando-o a beber nova dose de água com sal. Algumas das feridas tinham começado a coagular e muitos dos fios sanguinolentos a secar. As dos flancos, no entanto, continuavam a verter sangue, que caía na laje, ao ritmo do movimento respiratório, cada vez mais curto e rápido. O centurião moveu a cabeça em sinal de desaprovação. Não era preciso ser médico para perceber que o castigo fora desproporcionado, ao ponto de temer pela vida do mestre. Antes que fosse demasiado tarde, desliguei o sistema ultrassônico, apertando o segundo prego. Ao ativá-lo, o minicomputador alojado na vara de Moisés deu passagem ao fluxo de raios infravermelhos, dispostos para as análises de teletermografia dinâmica.
A detecção da temperatura cutânea à distância, base das nossas experiências de teletermografia, realizou-se graças à propriedade da pele humana, capaz de se comportar como um emissor natural da radiação infravermelha ou RI. Tal como se sabe pela fórmula da lei de Stepan-Boltzmann, W igual a EJT, a emissão é proporcional à temperatura cutânea, e devido a que T se encontra elevada à quarta potência, pequenas variações no seu valor provocam aumentos ou diminuições, assinalados na emissão infravermelha. W. Energia emitida por unidade de superfície. E. Fator de emissão do corpo considerado. J. Constante de Stepan-Boltzmann. T. Temperatura absoluta. Em numerosas experiências, iniciadas por Arg, em 1934, fora possível comprovar que a pele humana se comporta como um emissor infravermelho, semelhante ao corpo negro, e, consequentemente, não emite radiação infravermelha refletida de volta. Como referi anteriormente, os crótalos, ou lentes especiais de contato, permitiam-me dirigir o sistema de teletermografia para as zonas que desejasse, podendo assim ordenar o máximo de explorações. As imagens obtidas por este processo foram simplesmente dramáticas. A maior parte do corpo de Jesus, banhado em sangue venoso, oferecia uma tonalidade vermelho pardacenta, enquanto os hematomas, muito mais quentes, lançavam uma cor azul intensa. O rastreio permitiu-nos observar como a rede arterial principal não fora lesada, ainda que a vascularização cutânea e o sistema venoso superficial, especialmente em extensas zonas dorsais, apresentassem numerosas destruições. Segundo os médicos do projeto, na hipótese de que o mestre tivesse vivido, a recuperação, com as técnicas e fórmulas da época, teria se prolongado por um período de mais de 3 meses.